sábado, 26 de novembro. Nós vamos agora individualizar um tema que é muito mal interpretado e que talvez seja a pedra fundamental do inimigo de Deus, Satanás, que queria que esta interpretação, esse entendimento, fosse aceito, fosse acreditado e fosse divulgado. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus falou para Adão e Eva que não deveriam desobedecer comendo o fruto proibido. Então a serpente, que é o dragão, também chamado Diabo e Satanás, que estava nessa árvore, conversou com Eva e disse que era tudo mentira aquilo que Deus tinha falado. Que na verdade Deus estava escondendo uma coisa boa deles e que eles não deveriam dar ouvidos para Deus e que Ele iria falar a verdade. E a verdade, segundo ele, era a seguinte: vocês, se comerem dessa árvore, não morrerão. Deus quer limitar vocês de várias coisas boas. Por exemplo, eu comi, a serpente falou. E veja que a serpente nenhuma fala, mas eu estou falando. Por que eu estou falando? Porque eu comi desse fruto aqui. Então, se você comer, que já é inteligente, diferente de mim, e já fala, você vai ser como Deus. E Deus não quer isso. Então ele está falando para pôr medo em você. Porque na realidade você não vai morrer. Veja aí. Veja aí o engano. Esse é o terrível engano que sempre foi problema e hoje mais ainda. Você não vai morrer. Deus havia falado, você vai morrer. Ele disse, você não vai morrer. Eva acreditou mais em Satanás e comeu o fruto proibido. Muito bem. Então, começaram então a surgir vários tipos de teorias, mitologias, poesias, escritos, filosofias que exaltavam essa posição de Satanás, dizendo que na realidade o ser humano não morreria. Então, hoje em dia, nós vemos um grande poeta italiano, Dante Alighieri, que viveu em 1265 a 1321. Ele escreveu sua famosa obra, A Divina Comédia. É uma obra fictícia do pós-morte, o que acontece com você depois da morte. Então ali, esses grandes estudiosos, ditos inteligentes, pessoas da alta sociedade, eles têm assistido e admirado os artistas. É uma obra cultural, é uma obra digna de ser aplaudida, aceita, e interiorizada pelos grandes. Os pobres não, os pobres eles nunca vão num teatro ver isso. Mas nós, segundo eles, pensamento deles, quando eles abrangem essa ideia, eles passam isso para os pobres, os de menos culturas, que nem sempre são pobres.
Não precisa ser pobre para ter cultura, para não ter cultura e ter cultura. Mas eles passam para o restante do povo. Aí você vê em filmes, na televisão, nas novelas, nas revistas, os artistas, comentaristas, escritores, pessoas, psicólogos, psicossociais, que eles fazem o seguinte: eles, como não leem a Bíblia, eles ficam com essa ideia sobre a morte. Então, essa semana nós vamos estudar as chamas do inferno. E Deus diz o seguinte, em 1 Tessalonicenses 5:21, Paulo fala: examinem todas as Escrituras. Examinem todas as coisas e retenha o que é bom. Examine tudo. Se quiser assistir essa obra de arte, tudo bem, mas retenha só o que é bom. Acontece que as pessoas não têm base, porque eles não examinam as Escrituras. Então o que acontece? Nessa Divina Comédia, ele fala que a alma sai do corpo quando morre, aquele fantasminha, e vai direto para o interior da terra, no purgatório. E ali ele vai se purificando até ir para o céu, na própria presença de Deus. Então, quem vai para o inferno, segundo Dante Alighieri, na realidade ele não morreu. Morreu o corpo, mas ele continua vivendo. E depois de sofrer bastante no interior da terra, chamado inferno, aí ele vai para o céu. Ou seja, quem salvou ele não foi Jesus. Foi ele mesmo através do sofrimento dele, que ele sofreu. Elimina Jesus. Então a palavra de Dante acabou tendo essa grande influência na teologia cristã, principalmente na teologia católica, onde eles pregam abertamente, através de um livro apócrifo de Tobias, que existe o inferno, o purgatório e o paraíso. Aí já aumentaram mais um, né? O inferno, o purgatório e o paraíso. É mais ou menos igual ao que Dante Alighieri fala ali. Agora, se a alma nunca morre, segundo eles, tem que ir para algum lugar. Então eles inventam esse lugar chamado inferno. Essa é uma falsa compreensão, que é antibíblica. E nós vemos aqui o seguinte, que o destino dos eternos, destino eterno dos justos e ímpios, segundo a Bíblia, tem um contraste total. Um vai receber a vida eterna e o outro a morte eterna. Não tem jeito mais, segundo a Bíblia, de inverter isso, de quem está no inferno vai para o céu, quem está para o céu vai para o inferno. Ou se todo mundo está para o inferno vai para o céu um dia. Não tem isso na Bíblia. Quando Jesus voltar, ele vai já estar decidido quem vai e quem não vai, baseado nas suas obras, na sua crença. Então essa mentira da desobediência, que não traria a morte, que Satanás falou lá no Jardim do Éden, está enraizada em toda a sociedade do Ocidente aqui. Lá no Oriente não é diferente também. Só que é outro tipo de crença, mas é a crença de que a pessoa não morre. Então no mundo inteiro eles têm essa crença. No mundo inteiro, com exceção de poucos cristãos. Até as igrejas protestantes tradicionais, ela usa isso, imortalidade da alma. Então, essa visão retrata
a Deus como um monstro, como um tirano, e que o sacrifício de Jesus não valeu nada. Não entra Jesus na salvação humana, nessas teorias aqui, que são acreditadas, são pregadas pelos sacerdotes, pelos padres, pelos pastores por aí. Então existe na realidade hoje no mundo 3 tipos de teorias que eles chamam de teologias e que são pregados nas igrejas. São, quanto à punição do inferno, eles tratam assim, a visão tradicionalista, que o fogo do inferno que atormenta para sempre e sem cessar o pecador, em algum lugar do submundo. E esse sofrimento consciente dos ímpios vem logo depois que morrem, se ele é um ímpio. E ele fica sofrendo por toda a eternidade, bilhões e bilhões de anos. Bom, é um absurdo isso aí. Como que Deus vai permitir um negócio desse? Só a visão demoníaca para inventar um negócio desse. A segunda visão é a visão restauracionista ou universalista. Resumindo essa visão aqui, que muitos aceitam, mas muitas pessoas aceitam, de que realmente ninguém vai para o inferno, ninguém vai ter morte eterna. Todo mundo vai com Deus, todo mundo vai para a vida eterna. Eles falam o seguinte, que o lago de fogo que purifica e salva todas as pessoas. Porque o lago de fogo, ele é muito claro na Bíblia, que foi feito para o diabo e seus anjos. Os ímpios que estiverem do lado de Satanás também vão ser jogados nesse lago de fogo e enxofre. Essa é a visão bíblica. Só que eles falam que esse lago de fogo e enxofre, ele é o salvador do ímpio. Não é Jesus que salva. Então o ímpio foi condenado na sua vida, agora ele é ímpio. Ele não pode ir para o céu. Então ele vai para o inferno. E lá no inferno ele fica sendo expurgado, purificado, e não só o ímpio, mas os anjos maus, Satanás, todo mundo vai para o lago de fogo, e esse lago vai purificando. Se a pessoa tem mais pecado, ele vai demorar mais para purificar. Satanás vai ser o último a ser purificado, segundo essa teologia aqui, essa teoria. E no final, vai chegar uma hora que todo mundo vai estar purificado. Conforme vai purificando, vai para o céu, vai lá na presença de Deus. Todo mundo vai ser purificado, até anjos maus e Satanás também. Porque Deus é amor. E Deus vai salvar todo mundo, Ele tem dó das pessoas. E tem a visão condicionalista e aniquilacionista, que é a bíblica, que fala que existe esse lago de fogo e enxofre, mas ele vai servir para aniquilar totalmente os pecadores, anjos maus e também Satanás. Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre depois dos 1000 anos da volta de Jesus. Jesus volta, 1000 anos depois, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos, mas que vão ser jogados ali também todos os ímpios, porque Deus quer acabar com o pecado, que não vai ficar nem raiz nem ramos. Então, os efeitos do fogo são definitivos, segundo a Bíblia. Esse é certo. Não é o fogo que vai ser definitivo. Os efeitos do fogo vai ser definitivo. E aí vai acabar o fogo. Vai acabar as pessoas que estavam ali. Nós não vamos ficar no céu olhando lá o outro sofrendo. Olha, minha mãe está lá sofrendo,
meu irmão está lá sofrendo, meu filho está lá sofrendo, o marido está lá sofrendo. Eternamente. Eu aqui desse lado, do bem bom aqui, e olhando lá, todo mundo lá, ai, pelo amor de Deus, ajuda, e sei o quê. E o outro aqui, ai, eu estou na boa aqui, o problema é seu aí. Mas que céu é esse? Que paraíso que é esse? Onde não vai haver mais morte, nem dor, nem pranto, nem choro, só felicidade, sorriso eterno. Contradiz. Então, esses ímpios têm que desaparecer um dia. E Deus vai trabalhar na mente dos salvos para esquecer tudo aquilo que existiu um dia de mal. Tanto pessoas más, como pode ser parente, vai esquecer como nunca tivesse existido. E aí então as pessoas serão felizes para sempre. Né? As pessoas serão felizes ao lado de Deus, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem tristeza. Porque Jesus salvou aqui, enquanto estamos vida, salvou cada um de nós. É isso que nós precisamos entender. Agora, quantas religiões estão falando besteiras por aí? Você está acreditando nisso? Não pode ser você acreditar que Deus seria tão mal de mandar alguém para a pessoa ficar eternamente sofrendo ali. Não é incompatível. Deus te abençoe. Abra o coração para entender esta misericórdia de Deus. Amém.